para você já abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis 21. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por estar aqui neste lugar tão lindo, tão especial. Louvar a Deus pela vida do pastor, o anjo dessa igreja, o pastor Sábio. Na pessoa dele, cumprimento todo o corpo de obreiros dessa igreja, desse campo. Louvo a Deus também pela vida do irmão William, que nos recebeu desde quando chegamos de forma muito especial. Deus te abençoe, irmão William. Onde ele está, eu acho que vocês são gêmeos. Deus abençoe ele, bom te ver. E cumprimentar também toda a juventude, parabenizá-los por essa festa tão linda. Eu tenho certeza de que hoje e amanhã grandes coisas nós vamos viver na presença de Deus. Amém? Me faço acompanhado da minha esposa, que está ali, a mulher mais linda do mundo. E o privilégio que eu tenho de estar com meu papai e a minha mamãe. São dois pastores, e porque eles me ensinaram desde pequenininho, eu estou aqui, a culpa é deles. Eles são culpados da gente estar na presença do Senhor. Na verdade não há curso, não é? É só uma brincadeira. Mas a Bíblia diz: ensina o filho o caminho que ele tem que andar, e depois o velho vai se desviar. Então, prazer, mamãe e papai, ter vocês comigo aqui. Quem achou Gênesis 21 diz amém. Amém. Quero ler um texto por demais especial. Nós vamos trabalhar aqui com matemática. Dobre a sua atenção e leia o texto a partir do versículo de número 14. Gênesis 21, 14. Diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão. Tomou o quê? Pão. Você não está ligado. Tomou o quê? Pão. Isso. E um odre de água, e pô-lo às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí aonde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água do odre e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. Sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E você diz amém? Amém. Se assente adorando ao Senhor. Antes de pregar também quero transmitir aqui um abraço do meu pastor, sou Josimar Fonseca, lá de Campinas, ao pastor Sábio, todo o povo de obreiros dessa igreja. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra aqui para entregá-los, e eu não tenho pretensão nenhuma de ser uma palavra nova, algo transcendental, ou que você nunca ouviu, para te deixar de boca aberta. Não. Minha pretensão hoje à noite é trazer-vos uma palavra simples. Talvez até vocês já tenham ouvido muitas pregações sobre ela, mas uma palavra que com certeza vai trazer sustento e base para a tua fé nessa noite. Amém? É um texto por demais especial. É um texto que todos nós conhecemos. E ele começa quando Abraão, depois de ter engravidado Agar, Deus havia feito uma promessa de um filho, mas não era o filho de Agar. Depois Deus confunde todo mundo dando um filho a Sara, e agora tinha a promessa de um filho, na verdade agora já tem dois. E Deus então mostra para Abraão que quando
Deus promete, ele não precisa da ajuda do homem para cumprir. E ali então, Agar agora está com um filho, Sara está com um filho, Abraão está numa situação desagradável. E aí, a cena que nós colocamos aqui, que lemos, é uma cena triste, porque diz no versículo de número 14, do capítulo 21 de Gênesis, que Abraão acorda de madrugada, Agar acorda o seu filho e lhe dá o pagamento por todos os anos de trabalho de Agar como escravo. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Agar, acordada de madrugada, recebe a palavra de Abraão: eu vou te pagar os anos que você trabalhou para mim e vou te liberar. Você estará livre a partir de agora. E vai levar um menino que era filho dele, mas ele decidiu liberar ela. E a Bíblia vai dizer que o menino é entregue a Agar de madrugada e Abraão, como pagamento dos anos, em um ombro de Agar, coloca um odre de água e no outro ombro um cesto de pães. E a minha mente de pregador, e aqui quero sua atenção para essa introdução, é por isso que eu estou indo devagarzinho, daqui a pouco a gente dá uns berros de glória a Deus aqui, mas quero sua atenção para você entender. Olha o pagamento de uma vida inteira de trabalho. Quando vai despedir a escrava, Abraão coloca um pouquinho de pão e um pouquinho de água. O pagamento por muitos anos servidos. Um pouco de pão e um pouco de água. E a Bíblia vai dizer que quando Agar sai, ela sai para o deserto. E eu, quando parei aqui, fui estudar e perguntando a Deus, eu disse: como é que Abraão coloca só um pouco de pão e um pouco de água para a mulher, junto com o filho dele? Eu pensei que Abraão era muito ruim quando eu li isso. Eu pensava que Abraão era um carrasco, um chacal. Mas quando eu fui entender o tamanho do deserto que ela ia enfrentar, a geografia do deserto, o tamanho de extensão do deserto, era relativamente pequeno aos desertos da sua região. Entenda isso. Quando Abraão foi despedi-la, colocou num cesto pães e num outro lugar do ombro dela água, e a despediu. E quando eu fui estudar, eu entendi que aquilo não era muito. O pão não era muito e a água também não era muito. Mas era o suficiente para ela poder passar o deserto. Era o suficiente para ela transpor aquele deserto. O pão e a água era alimento suficiente para ela chegar ao destino dela. Mas então aonde está o problema do texto? O problema do texto é que o versículo 14 diz assim: então Abraão despediu ela, e ela saiu andando errante pelo deserto. Escute isso, querido. O problema de Agar foi que acabou a água no meio do deserto. Mas por que acabou a água? A água não era pouca, a água era suficiente. O pão era suficiente, mas ela acabou consumindo a água e ficou numa situação difícil. Por quê? Porque se ela andasse conforme era para andar, o pão e a água eram suficientes. O problema é que ela começou a andar errante. E todas as vezes que a gente anda errantemente, Deus nos deu a provisão, mas ela não se torna satisfatória, suficiente. A culpa não está em Deus. A culpa está em andar errante no deserto. Quando andamos o caminho tem que andar, o pão e a água é suficiente para a provisão. Mas quando andamos errantemente, nós acabamos consumindo mais do que o necessário. Quando a gente anda de forma errada, a gente acaba acabando com a nossa provisão. A gente termina com a provisão antes do tempo. Isso é um problema. É por isso que tem muita gente que acaba sentindo falta de muitas coisas da sua vida. E se perguntar por que está faltando, não é porque Deus deu pouco. É porque talvez está consumindo de forma errada.
É porque talvez está consumindo de um caminho errante. E paz do Senhor se desculpa aqui, todas as vezes que a gente anda errante no deserto, fatalmente acaba a água e a gente se vê numa situação difícil. Quando Agar percebeu que acabou a água, escute isso, ela teve uma ideia, ela teve uma atitude de desespero. Qual foi? A Bíblia diz que ela andando no deserto, errantemente, consumiu toda a água. E quando acabou a água, queridos, a Bíblia diz que ela olhou para o menino e decidiu abandoná-lo. Ela decidiu colocar o menino embaixo de um arbusto. E ela então fugiu a 100 metros, ou a distância de arco de um tiro, conforme a tua versão. Ela ficou a 100 metros de distância e começou a chorar, desesperadamente. Por quê? Porque ela dizia, não vou ver meu filho morrer. Agora eu fico me perguntando, por que o menino estava sendo abandonado? Simplesmente porque ela andou errante, porque ela consumiu a água de forma errada, porque ela consumiu a provisão antes do tempo. E por causa disso, agora ela estava tomando uma atitude errada novamente. Qual? Aquela de quem consome a água antes do tempo, geralmente abandona alguém. Eu vou dizer de novo. Quem costumamente, ou costumeiramente, consome a água antes do tempo, no final das contas, geralmente vai acabar abandonando alguém. O erro dela de andar errantemente pelo deserto fez ela tomar uma atitude errada novamente, Paulo. Ela agora quer abandonar aquele que entrou com ela no deserto. Muitas vezes a gente quer abandonar alguém porque acabou a nossa água, mas não é justo abandonar quem entrou conosco no deserto. Não é justo largar alguém que entrou junto no deserto. Não é legal aquele que entrou com você no deserto, você abandoná-lo por causa de um erro de gestão sua. Deus está falando conosco hoje à noite de que, infelizmente, nós estamos abandonando algumas coisas e isso não é a causa, é a consequência de gestões erradas ou má administrações daquilo que Deus nos deu como provisão. Eu sei que você deve estar pensando, pastor, onde é que o senhor vai chegar? Eu só quero tentar trazer a sua atenção para dizer para você, cuidado, você pode estar abrindo mão de projetos e de pessoas, você pode estar querendo abandonar coisas no teu deserto, e essa culpa não é de Deus e não é de ninguém mais, a não ser sua. Porque todas as vezes que a gente vê que falta alguma coisa, isso nos cega. É bom quando tem, mas quando falta, isso nos cega. E ao nos cegar, a gente toma decisões erradas. Por exemplo, Agar decidiu abandonar o próprio filho por causa da falta de água. Agora lembra, queridos, aqui eu queria que você entendesse, já começasse a preparar um glória a Deus para adorar a Deus. Escute isso aqui. A Bíblia diz que quando ela foi despedida, o que é que colocavam nos ombros dela? De um lado colocaram uma odre de água, mas do outro lado tinha um cesto de pães. Como é que alguém percebeu que acabou a água, já quer abandonar? Lembre-se que do outro lado ainda tem pão. Por que abandonar só porque acabou a água? Pode até ter acabado a água, mas ainda tem pão. Será que tem alguém que está entendendo o que eu vou dizer? Pode até ter terminado a água, mas Deus está dizendo para alguém, mas ainda tem pão. Olha para o outro lado, tem pão. Não abandone. Acabou a água, eu sei, mas Deus está dizendo para alguém, ainda tem pão. Olha para o pão que ainda tem, ainda sobra pão. Tem alguém que acredita no que eu estou pregando? Pode levantar a mão. Coloca a mão no ombro de alguém, chacoalha ele até ele ficar irritado e diga para ele, acabou a água, mas ainda tem pão. Hoje à noite é uma noite de milagres. Eu vou dizer de novo agora, Deus, hoje à noite é noite de milagres. Deus me trouxe lá de Campinas para dizer para alguém aqui, acabou a água? É ruim. Terminou a água? Eu sei, está difícil. Mas não é porque terminou a água que você vai esquecer quem eu tenho pão. Não é porque acabou a água antes do tempo que você vai chutar no balde. Deus está dizendo para alguém, a tua provisão não depende só da água, a tua provisão não está só na água, a tua provisão está naquilo que eu coloquei sobre os seus ombros. E se acabou a água, continua andando, porque ainda tem pão para você. Aleluia!
quando acabou a água, ela abandonou o menino. Mas e o pão? Por que eu vou dizer tudo aqui, não fica bravo comigo? Não. Mas por que você quer abandonar o ministério que Deus te deu, se ainda tem pão? Por que você já quer largar um canto mais, pastor? Eu fico doido, irmão. Eu fico desesperado quando eu vejo tantas pessoas que aquilo que Deus deu para ele, qualquer coisinha ele já quer largar. Ele já quer abandonar. Eu quero falar com o pastor Sábio que eu não vou mais no culto, eu não vou mais ensinar. Por quê, irmão? Porque eu não cantei. Porque não me deram paz de esforço. Porque o pastor não falou meu nome. Ei, se não tem água, vai com pão. Deus te deu pão, Deus te deu água. Se não tem água, vai com pão, irmão. Você sabe quem é o obreiro aprovado? É aquele que diz não tem água, mas ainda tem pão. Eu duvido de que eu estou pregando para pessoas aqui que se pudesse abrir esse microfone e eu dizer, pastor, minha água acabou quando aconteceu isso. Pastor, minha água acabou, eu tinha tanta água, era a água do louvor, era a água da adoração, era a água da pregação, como eu pregava, pastor, minha água era a água do diaconato, eu era a água de um obreiro, mas acabou! Mas eu estou dizendo para alguém, por que você não olha para o cesto que ainda tem? Será que eu estou entendendo o que é que eu estou pregando aqui? Levanta uma das suas mãos, eu vou profetizar para alguém que aqui veio. Deus está dizendo para alguém aqui hoje à noite, você não vai parar, você não vai descansar, você não vai desistir, você não vai abandonar. Eu sei que acabou a água, mas ainda tem pão da provisão, tem pão do milagre, tem a pão da restauração. E só quem concorda comigo se expressa do jeito que você é. Pessoas amargas, porque acabou a água, mas ainda está um cesto cheio. Agora escute, Agar errava novamente porque ela não olhava que tinha pão. Leia o texto, versículo 14. Você vai ter assim: levantou, pois, de madrugada, tomou pão e água, deu nas costas, liberou Agar, ela saiu errante pelo deserto. Versículo 15: mas tendo acabado a água, ela colocou o menino debaixo de um arbusto. Ou seja, só porque acabou a água já quer abandonar alguém. E Deus tem um problema sério com esse negócio de abandonar. Dobre a sua atenção para o que eu vou dizer. Deus tolera o fraco, mas vomita o covarde. Deus suporta o fraco, mas Ele não admite o covarde. A palavra dele é quem diz: aquele que toma a mão do arado e deixa. Não é digno. Deus está falando com uma geração, Deus está falando com uma igreja, e dizendo para vocês: por que vocês querem abandonar? Só porque acabou a água, mas ainda tem pão, e o pão não serve. O pão da provisão não vale nada, o pão da misericórdia não tem valor, o pão do sustento da tua casa não tem valor nenhum. Por que abandonar? Porque acabou a água. Deus não suporta ouvir pessoas que querem abandonar. Tanto é verdade que a Bíblia vai dizer, escute isso, que quando ela abandona o menino, olha que coisa linda, e ela vai a 100 metros de distância para chorar. E as versões mais antigas da Bíblia vão dizer que ela não só chorava, mas ela gritava. Ela gritava chorando, chorava gritando, esperneando. Era uma manifestação da alma dela. Ela chorava, gritava. Mas a Bíblia diz assim, que enquanto ela gritava e chorava, a Bíblia diz assim: Deus ouviu a voz do menino. Eu falei: Deus, alguém errou aqui. O menino está embaixo da árvore, a Agar está gritando, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz do menino. Deus me disse: eu não tenho compromisso com o grito de quem abandona, eu tenho compromisso com voz de abandonado. Levanta sua mão. Quem está entendendo
para alguém: eu não tenho compromisso com o grito de quem abandona, mas eu ouço a voz de quem foi abandonado. Quem pode erguer uma das mãos e adorar, recebe essa palavra: Deus não te abandonou. Quem chorava era Agar, mas quem Deus não ouviu a voz foi a do menino. Quem Deus ouviu a voz foi do abandonado. Mas você sabe o que Deus fez? Quando Deus ouviu a voz do menino, Deus não vai falar com o menino. A Bíblia diz que Deus dá um grito e foi com Agar. Deus está dizendo para mim, para você: escute isso aqui. Eu não vou tratar com quem está abandonado. Eu vou tratar com quem me abandonou. Você não entendeu? Eu não tenho que tratar com quem está abandonado. Eu vou trazer a palavra sobre quem está abandonando. Quer uma boa palavra? Estão até tentando te abandonar, estão pensando em te largar, querem jogar os seus projetos. Levanta a mão para receber, querem abandonar os seus sonhos. Mas Deus está dizendo: eu estou ouvindo a voz do abandonado hoje à noite. Eu estou ouvindo a voz de quem está sendo rejeitado hoje à noite. Eu sei da injustiça que fizeram com você, só que tem um detalhe: eu vou tratar com quem está abandonando. Levanta sua mão por um minuto e você pode adorá-lo. Será que você tem adoração nos seus lábios? Será que você tem uma palavra dizendo: Senhor, eu estou abandonado, abandonaram os meus sonhos, abandonaram os meus projetos, me jogaram para o lado, mas o Senhor está dizendo: eu vou ouvir a tua voz. Você sabe o que é mais lindo? E eu termino já. O mais lindo é que quando o menino ora e ela grita, Deus grita com ela e diz: Agar! Ela pensa: ouviu meu grito. Deus diz para ela: eu ouvi a voz do menino. Ela fica sem entender, porque quem gritava era ela. Em nenhum momento do texto você encontra o menino falando nada. Porque tem horas que não é no muito gritar, nem no muito falar. Tem horas que a lágrima é a nossa oração. Oh, aleluia! Estou sentindo a presença de Deus. Eu estou pregando para um povo que talvez não conseguiu nem falar. Eu estou pregando para alguém que foi injustiçado, ferido, machucado, esquecido. E você diz: eu não consigo nem falar. Fica tranquilo. Cada lágrima para Deus é uma frase, querido. Cada lágrima sua para Deus é uma oração, irmão. Davi, quando estava passando por um mau período da vida dele, coloca esse tom de novo, maestro. Dá o tom para mim. Ele cantou uma música para Deus e disse: se tu, minha alma, a Deus suplica, não recebe, confiando fica. Você pode cantar comigo? Em tuas promessas, que são infalíveis, pra te valer. Talvez tenha alguém aqui só adorando, então diga: porque te amaste, ó minha alma, e te comove, fervendo a calma. Não tenha medo. Canta pra você mesmo hoje à noite, diga: em Deus espera, porque vem cedo Jesus irá. Vamos cantar mais uma vez, porque essa é a tua lágrima, diga: Ele intercede. Canta, canta, canta. Por ti, minha alma espera.
Fica tranquilo. Entende isso aqui para terminar? Entende isso aqui? Pode ficar aí os instrumentos. Entende isso aqui? Entende isso aqui? Quando Deus fala com Agar e diz: Agar, eu ouvi um choro do menino, do injustiçado, do abandonado. Escuta, Agar, Deus estava querendo dizer: Agar, a culpa não é dele porque você andou errante. A culpa não é dele porque você consumiu mais do que devia água. A culpa não é dele porque você não olhou para o cesto que tem pão. A culpa não é dele. Portanto, Agar, levanta. Está no texto. E quando ela se põe de pé, Deus diz: agora vai lá, pega na mão de quem você abandonou e levanta ele. Vai lá, pega na mão de quem você esqueceu no deserto. Pega na mão de quem não tem culpa do teu erro. Pega na mão de quem você fez de tudo para que morresse debaixo do arbusto. Pega na mão dele e o levanta. Prepara o teu glória a Deus. Quando ela chega perto do menino, toma ele pela mão e o levanta. A Bíblia diz que na mesma hora os olhos dela se abrem e ela enxerga um poço de água do lado de fora. Segura o glória para você acordar da bateria. Você sabe por que ela não viu antes? Porque Deus não mostra poço de água para quem está abandonando. Deus não tem compromisso para quem está esquecendo. A partir do momento que ela fez a aliança e restaurou o altar, Deus abriu os olhos dela e disse: toma água, toma água. Se você abandonou alguém, refaça a sua aliança, porque o poço de água já está aberto desde o primeiro dia que acabou a água. Entenda, Deus não abriu o poço de água naquela hora. O poço já estava aberto, Deus abriu com os olhos dele. Por quê? Porque quem abandona está cego. Quem abandona não enxerga. Quem abandona não vê poço. Quem abandona não é ouvido. Quem abandona não ouve a voz de Deus. Quem abandona não tem compromisso com Deus. Mas quem foi abandonado, Deus está dizendo: eu tomo a tua causa hoje. Há uma palavra de Deus, eu tenho aqui. Talvez a tua água terminou. Talvez você não tinha enxergado que ainda existe pão. Mas eu te trouxe como profeta aqui nessa simples palavra para dizer para você: você não morre nesse deserto. Eu vou dizer de novo, porque só um lado ouviu. Você não morre nesse deserto. Fica de pé. Eu vou aproveitar a orquestra que está a banda. Não, é maior. Quero cantar com essa galera. Há uma canção que tem um pouco de a ver com o que nós estamos falando sobre aqui. Eu vou cantando, vocês me ajudam aí.